Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula número 3 da segunda série do ensino médio, da disciplina de Física. Eu, professor Vitor, estou aqui com vocês então para a nossa terceira aula, tá bom? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é Calorimetria 1, o estudo do calor sensível, né? Então a gente vem da aula passada estudando aí a termometria, correto? O estudo das temperaturas e as suas consequências, certinho? Então anteriormente nós estudamos a termometria, que é a área da termologia que estuda a temperatura e os seus efeitos. Então nós vimos o que no estudo da termometria? Nós vimos as escalas de temperatura, tá legal? Nós vimos também os termômetros, tá bom? E o seu funcionamento, certo? Nós vimos também que nós precisamos de escalas termométricas, tá legal? Nós vimos que precisamos de equações termométricas, tudo isso daí, tá legal? Então vimos aqui a construção das escalas. E por último, né, nós construímos cada uma delas e a gente viu aqui também a conversão, tá? Conversão de uma escala para outra. Como é que a gente troca de uma escala de temperatura para outra, né? Show. A gente já passou por essa parte. Então agora nós vamos entrar aonde? Se a gente já sabe o que é temperatura e as suas consequências e como medir a temperatura, agora a gente já está pronto para o nosso objetivo principal, que é o quê? Calorimetria, né? Que foca no estudo das trocas de calor. Eu poderia dizer, na verdade, que calorimetria estuda o calor, né? O calor, como acontecem essas trocas e a quantificação dessas trocas de calor, certo? Relembrando então, o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, desde que entre eles haja diferença de temperatura. Lembra dessa condição de existência aqui, ó? Deve-se, ó, condição de existência de calor, diferença de temperatura entre os corpos. Então sempre tem que ter um que é quente, tá? Que vai fazer o quê? Vai passar calor para o corpo que é frio. Então o quente passa calor para o frio. É sempre isso, tá? E agora a gente vai estudar o quê? Quanto calor passa, né? Quanto será de calor que está passando aqui, de um para o outro? Vai depender de alguns parâmetros. Vai depender de alguns parâmetros. Nós, um pouquinho daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, né? Mas o que nós queremos estudar é isso. O que o calor faz, suas consequências e como que ele passa de um lugar para o outro, né? O que tem que existir e quais as condições e quem influencia com isso, certo? Então vamos para frente aqui agora então. Olha, já que a gente quer estudar o calor, eu primeiro preciso saber quais os tipos de calor que existem, correto? Dentro da calorimetria nós vamos observar que existem dois tipos de calor. O calor dito sensível e o calor dito latente. O que é o calor sensível? Vamos começar, ó. Calor sensível, calor associado ao aumento ou diminuição de temperatura. Então, o calor sensível ele está onde na nossa vida, né? O calor sensível é aquele que você pega as coisas, né, que estão fora da geladeira e põe na geladeira para quê? Para esfriar. É aquele refrigerante que você compra quente no mercado e leva e põe dentro da geladeira. Ali está havendo troca de calor sensível, tá? Que faz com que os copos ou aumentem ou diminuam de temperatura. Legal? É quando você quer, por exemplo, de manhã tomar um leite quente. O que você vai fazer? Vai pegar o leite que está na geladeira, colocar no copo, levar ao micro-ondas e fazer com que ele esquente, né? Ali, nessa situação, eu tenho calor sensível. Tenho calor sensível porque ele está associado a quê? Apenas aumento e diminuição de temperatura. Mas existe uma outra situação onde o calor sensível não está mais presente e nós teremos quem? O calor latente. Tá? O calor latente é o calor associado à mudança de estado físico. Então aqui a gente tem que lembrar um pouco da nossa disciplina de química que vocês veem com o professor Wesley. O que é o estado físico ou mudar de estado físico? Né? Nós temos os três estados da matéria aqui, ó. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né?
Mudar de estado físico é deixar de ser sólido e ser líquido, ou deixar de ser líquido e tornar-se um gás, ou vice-versa. Tá? Isso é mudar de estado físico. Então, por exemplo, quando você enche a caixa de isopor de gelo, tá legal? E o gelo, depois de um certo tempo, você percebe que ele derreteu, o calor que foi dado ao gelo para que ele derretesse não é calor sensível, é calor latente. Né? Depois que todo o gelo derreter, depois que todo ele mudar de estado físico, aí sim ele passa a receber ou doar calor sensível. Mas as mudanças de estado físico, né, elas simplesmente recebem calor de forma latente. Você vai perceber também, né, um experimento prático que você pode fazer na sua casa é o seguinte: você pode pegar lá, você está lá fervendo água. Imagine que você está fervendo água. No momento que você ferve água, ela começou a ferver, não adianta você aumentar a chama do fogão ou diminuir. Ela vai continuar fervendo na mesma temperatura. A única coisa que vai mudar ali é o tempo que vai demorar para ferver. Mas a temperatura não vai aumentar, não vai ficar mais quente. Né? Então isso é interessante para você ver no seu dia a dia. Tá? Se você está fervendo água, não tem pressa, não tem pressa, né, dela ferver, você pode usar uma chama do fogão com uma boca menor, né, para que não se gaste tanto gás assim. Porque ela vai ferver do mesmo jeito, a 100 graus Celsius, não vai passar disso, né, a água, por exemplo, então o que adianta, né, colocar na boca do fogão só para ser mais rápido, tá? Então são esses dois tipos de calor que existem. Nós vamos nos concentrar hoje em estudar quem? O calor sensível, certo? Então, para a gente continuar aqui, ó, eu tenho que medir calor, não é? Qual que é a unidade de medida que eu vou medir o calor? Existem duas que são bem clássicas, tá? É a unidade caloria, nós representamos aqui com o símbolo cal, e a unidade joule, que a gente estudou lá no final do ano passado, no estudo das energias, joule com a letra J, tá? Essa aqui, ó, é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Mas nós vamos concentrar nosso estudo na caloria, que é mais simples, né? Olha aqui para você ver uma aplicação prática no seu dia a dia disso, tá bom? Na informação nutricional dos alimentos, das bebidas, ele sempre te indica lá o valor energético, tá? O quanto de energia que esse alimento, que essa bebida, ela te fornece. E você vai perceber lá que ela sempre pode ser dada em caloria ou em joule. Ele te informa os dois, tá? Tanto faz você trabalhar com uma ou com outra. São unidades que representam a mesma grandeza física, no caso aqui é o calor, tá bom? E para efeito de comparação, uma caloria vai valer 4,18 joules. Se você quiser converter de uma para outra, né? Assim como, por exemplo, 1 metro vale 100 centímetros, né? Você pode converter de caloria para joule ou joule para caloria. Tanto faz, certo? Então, depois que você já sabe os tipos de calor que existem e aonde que eles são empregados no nosso dia a dia, tá? Vamos falar especificamente sobre o calor sensível, tá bom? Então, eu digo para vocês, calor sensível, ela é a quantidade de calor associada às variações de temperatura em um corpo. Então, quando o corpo aumenta ou diminui de temperatura, simplesmente, sem mudar de estado físico, podemos dizer que ele recebeu calor sensível, ou ele doou calor sensível. Aquele calor que estava em trânsito de um corpo para o outro, ele recebe a classificação de calor sensível, tá? Nós vamos poder calcular ele através de 3 parâmetros. Vamos entender como que esses parâmetros eles vão influenciar na quantidade de calor recebida ou doada, tá bom? Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos começar por esse segundo aqui, ó. Variação de temperatura do corpo, né? Então imagina, por exemplo, que eu fervi um ovo, né? Eu botei um ovo lá na água, ele atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, ele cozinhou a 100 graus Celsius. Depois eu deixei um certo tempo e ele atingiu a temperatura de 20 graus Celsius, fora da panela, né? Então esse ovo aqui ele perdeu uma certa quantidade de calor, né? Ele tinha uma certa quantidade de energia térmica e eu deixei fora ali da água fervente, então ele doou o calor para o ambiente e diminuiu sua temperatura, até entrar em equilíbrio térmico aqui. Tá bom. Agora imagine outra situação onde você vai pegar esse mesmo ovo e vai tentar cozinhar ele a 60 graus Celsius, tá? Você vai tentar cozinhar ele por um certo tempo e você vai deixar de fora e vai perceber que ele também vai atingir a mesma temperatura
final. Agora eu te pergunto, onde você acha que existe uma maior quantidade de calor envolvido? O ovo a 100 graus Celsius, né, perder calor até atingir a temperatura de 20, ou o ovo a 60, né, perde calor para o ambiente e atinge 20 graus Celsius. Com certeza essa primeira situação aqui, ela vai te mostrar uma maior quantidade de calor envolvido. Ele vai jogar muito mais calor fora aqui do que ele vai jogar aqui, tá? Já até aproveito para mostrar para vocês a letra que nós vamos utilizar para representar o calor, que é a letra Q, tá? Então eu vou representar aqui, ó, como muito calor saiu e aqui pouco calor saiu. Mostrando para você, né, que a variação de temperatura do corpo, ela influencia de forma direta, ou seja, quanto maior a diferença entre a temperatura inicial e a temperatura final, quanto maior for a diferença, tá? Maior vai ser o quê? Maior vai ser a quantidade de calor envolvido, tá? Então perceba isso. Se ele diminui de temperatura 1 grau Celsius, ele perdeu pouquíssimo calor. Agora, se ele diminuiu 100 graus Celsius de temperatura, ou aumentou, ele perdeu ou ganhou muito calor, tá? Então essa é a influência aqui, ó. Beleza? Agora vamos para esse parâmetro aqui, ó. A massa do corpo. Será que a massa de algum dos objetos ela influencia na quantidade de calor que eu vou fornecer ou doar para um corpo mais frio ou mais quente? Com certeza vai, né? Com certeza. Se você pegar, por exemplo, uma bolinha, né? Você pegar aqui, vamos pegar esses ímãs, por exemplo. Se você pegar eles aqui, tá bom? E colocar na geladeira, né? No freezer da geladeira, tá? Ele vai atingir a temperatura do freezer. Quando eu tirar ele e colocar na temperatura ambiente, tá? Uma certa quantidade de calor vai ser fornecida para ele esquentar. Beleza. Agora, e se eu tivesse, ao invés de um ímã, eu tivesse 3? Né? Será que ele vai demorar mais ou menos para esquentar? Ele vai demorar mais, você concorda comigo? Porque a massa dele é grande. Se ele demora mais para esquentar, é porque eu tenho que dar mais calor para ele. Então, a massa do corpo, da substância, do objeto, ela vai influenciar de forma direta. Então, quanto maior a massa do corpo, maior é o calor que o corpo tem que receber para aumentar de temperatura, ou na verdade, isso mesmo, né? Maior a quantidade de calor que ele tem que receber para aumentar a sua temperatura. Ou maior a quantidade que ele tem que doar de calor para que ele resfrie. Tá legal? Essa é a regra. E por último aqui, ó, nós temos também a influência de quem sobre esse processo de aumentar a temperatura ou diminuir? O tipo do material, né? O tipo do material. Aqui a gente vai falar também, né, nós falamos anteriormente, em isolantes ou condutores, né? Quem você acha que troca calor mais fácil? Tá legal? Que influencia na troca de calor? Um condutor ou isolante? Condutor, não é? Ele troca de calor bem mais rápido do que um isolante. Então vai existir um parâmetro, né? Vou até puxar uma setinha aqui. Vai existir um parâmetro que nós chamamos de calor específico, tá? Que vai fazer o quê? A gente usa a letrinha C para ele. Que vai dizer para a gente se aquele corpo ele precisa de muito calor para aquecer ou precisa de menos calor para aquecer, tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, calor específico da água. Vamos colocar ele aqui, ó. Eu posso representar ele nessa unidade aqui. 1 caloria por grau Celsius. Vamos traduzir o que significa o calor específico, né? Essa grandeza aqui também. Significa dizer que para eu aumentar, eu coloquei errado aqui, ó, é 1 caloria. Para eu aumentar a temperatura de 1 grama de água, aumentar 1 grau Celsius, eu preciso dar para esse grama de água 1 caloria. 1 caloria, tá? Em geral, o calor específico da água é muito alto, ou seja, para a água aquecer, tem que dar muito calor para ela. Em geral, é isso que acontece. Tá? Você vai ver que os metais, por exemplo, que são condutores térmicos, eles vão ter um calor específico muito menor mesmo, né? Da ordem de 0,0 alguma coisa. Ou seja, eles precisam de pouquíssimo calor para que aqueça 1 grau Celsius desse material. Certo? Então, daqui você percebe o seguinte: esses 3 parâmetros, massa, variação de temperatura e tipo do material, né, através do calor específico, vão influenciar em como os corpos trocam calor. Tá? De maneira que a gente pode
escrever então a equação fundamental da calorimetria, que vai te dizer o quê? A quantidade de calor envolvida nos processos de aumento ou diminuição de temperatura, tá? A fórmula é essa aqui, ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT, tá? O pessoal também fala que macete, tá legal? Uma dica para você lembrar aí da forma que macete. O que significa cada um dos termos? Q é a quantidade de calor. M é a massa do corpo. Calor específico é o Czinho, né? Ele é um dado, cada material tem um deles, é tabelado isso, tá? E a variação de temperatura. O que é o ΔT? Né? Vocês já viram lá no ano passado, toda variação é o quê? Algo final, então nesse caso aqui a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então quanto maior for essa diferença, maior é o calor. Quanto maior o calor específico, maior o calor que tem que ser fornecido. Quanto maior a massa do corpo, maior tem que ser o calor fornecido. Perfeito? Então são esses três parâmetros aqui, ó, que vão influenciar na quantidade de calor que tem que ser fornecida ou cedida, tá, por um corpo. Certo? Vamos aprender a utilizar esses conceitos que nós vimos aqui agora em uma série de atividades, em duas atividades aqui, ó. Tá bom? Acompanha comigo, ó. Um corpo de 500 gramas que se encontra em uma temperatura inicial de 25 graus Celsius recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico C desse corpo. Tá? Vamos pegar as informações e o que a gente tem. 500 gramas. Grama é a unidade de quê? De massa. Né? Então, a massa do nosso corpo equivale 500 gramas. Temperatura inicial vale quanto? Temperatura inicial, 25 graus Celsius. Temperatura final, né? Atingiu uma temperatura de quanto? 30. Vou colocar aqui temperatura final, 30 graus Celsius. Correto? E aí ele te falou mais uma informação, né? Que para ele aumentar esses 5 graus de temperatura, ele teve que dar quanto de calor? 5.000 calorias. Então ele deu 5.000 calorias para o corpo, para aumentar de temperatura. E quer saber qual é o calor específico do material. Então essa aqui é uma situação, uma das únicas situações onde você vai ter que calcular o calor específico, né, que ele não vai ser fornecido para você. Então é só você utilizar a nossa equação que macete, tá? Q igual a mc vezes ΔT. Vamos primeiro agora, antes de mais nada, olhar as unidades, ver se elas são compatíveis. Grama, grau Celsius e grau Celsius aqui, ok, e caloria. Como eu tenho aquelas três ali, ó, nosso calor específico ele vai sair em caloria, grama, grau Celsius. Em geral, nós vamos trabalhar com essa unidade para o calor específico. Então, você tem que sempre trabalhar com o calor em caloria, com a massa em grama e com a temperatura em grau Celsius. Então, por exemplo, se ele te der em Kelvin, o que você vai fazer? Vai transformar para Celsius. Se ele te der em quilograma, você transforma para grama. Se ele te der em joule, você transforma para caloria. Ok? Então vamos na sequência aqui, ó. Vou colocar tudo no lugar. Quantidade de calor, 5.000 é igual a 500, que multiplica o calor específico vezes a variação de temperatura. Temperatura final, 30, menos temperatura inicial, 25. Certo? Professor, mas aqui é ΔT. Você colocou dois números? Sim, porque o ΔT lembra, ó. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Certinho? Então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar os lados aqui, ó. Então o que está do lado esquerdo eu escrevo no direito e o direito no esquerdo e vice-versa. Então vou colocar aqui, ó. 500 vezes C vezes 30 menos 25 é igual a 5.000. Tá bom, vamos fazer essa continha aqui primeiro. 30 menos 25 é 5, né? 500 vezes C vezes 5 é igual a 5.000. Então agora eu faço aqui, ó. 500 vezes 5 é 2.500. 2.500 vezes C é igual a 5.000. Então o 2.500 está multiplicando, ele passa dividindo para cá. Então o calor específico dessa substância, desse objeto aí, vale 5.000 dividido por 2.000, que é a mesma coisa que
Quanto que vai dar? 2.500, né, pessoal? Esqueci aqui, ó. 2.500. Isso tudo é igual a 2. Qual é a unidade que eu vou colocar aqui, ó? Se o calor estava em calorias, eu ponho calorias. A massa estava em grama, não é? Então eu coloco grama. E a unidade de temperatura, graus Celsius. Então eu vou colocar assim, ó. Caloria dividido por grama, graus Celsius. Essa é a quantidade, o calor específico desse material. Então esse material ele precisa de 2 calorias para que 1 grama desse material aumente 1 grau Celsius. Esse é o significado, né? Então você está percebendo que com informações de massa, temperatura e calor específico, eu consigo dizer quanto de temperatura um corpo tem que dar, receber de calor para que ele aumente a temperatura, né? Essa é a sacada, tá bom? Se você não entendeu essa questão aqui, volta um pouquinho no vídeo para você fazer, tá? Para você pegar o jeito. Vamos fazer a nossa última questão aqui então, da nossa aula de hoje, tá? Envolvendo mais alguns elementos além dos que nós já conhecemos. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Para elevar a temperatura de 500 gramas de uma certa substância, de calor específico igual a 0,6 caloria grama grau Celsius, de 100 graus Fahrenheit para 200 graus Fahrenheit, quanta energia térmica será necessário fornecer-lhe? Ou seja, quanto calor eu tenho que dar ali para ele? Essa é a pergunta, né? Vamos tirar os dados aqui, ó. Então, quanta energia térmica ou quanto calor, isso significa que ele quer saber o valor do quê? É isso que ele quer saber. Então, vamos pegar os outros dados, ó. 500 gramas é a massa. Então, coloca aqui, massa, 500 gramas, tá? Agora, ele me deu o calor específico do objeto, do corpo, do material. 0,6 caloria grama grau Celsius. Então, venho aqui, ó. 0,6 caloria grama grau Celsius. E por último, ele me falou as temperaturas. A temperatura inicial é 100 graus Fahrenheit e a temperatura final é 200 graus Fahrenheit, tá? Beleza. Vamos olhar essas unidades aqui são compatíveis, ó. Massa, grama. Beleza. Caloria, aqui vai sair em caloria, só que aqui a temperatura, ó, grau Celsius e grau Fahrenheit. Aqui pegou, né? Então o que você tem que fazer? Você vai ter que primeiro transformar de Fahrenheit para Celsius para depois você fazer aquilo ali. Então vamos transformar aqui, ó. 1,8 Tc é igual a Tf menos 32, tá bom? Então 1,8 Tc é igual a 200 menos 32. 1,8 Tc é igual a 200 menos 32, conferindo, é igual a 168. 168. Então, Tc é igual a 168 dividido por 1,8. Isso é exatamente igual a quanto, turma? Se você fizer aí, ó, 93,33 graus Celsius. Ok, primeira temperatura foi convertida, a final, né? 93,33 graus Celsius. Certo. Agora vamos converter a outra temperatura lá, a de 100. 1,8 Tc é igual a 100 menos 32. 1,8 Tc é igual a 100 menos 32 é igual a 68. Tc é igual a 68 dividido por 1,8. Isso vai ser quanto, turma? Faça aí no seu material, ó. 37,7. 37,77 graus Celsius. Então, aqui nesse lugar aqui, você coloca 37,77 graus Celsius. Agora, as unidades são todas compatíveis? São. Então, agora eu posso vir e resolver o que ele me pediu. Qual é a quantidade de calor, né? Então, aí eu vou usar a equação que macete. Q é igual, qual é a massa? 500 gramas. Qual é o calor específico? C, 0,6. Coloque aqui. Qual é a diferença de temperatura? No ΔT, 93,33 menos 37,77. Né? Vamos fazer essa conta aqui na parêntese aí, ó, para já facilitar. 93,33 menos 37,77 é igual a 55,56. Vamos colocar aqui.
Pronto. Então, o que eu tenho que fazer agora? Basta multiplicar os três números e encontrar a quantidade de calor necessária, né, para ele aumentar de 100 graus Fahrenheit para 200 graus Fahrenheit. Então, vai ficar 55,56 vezes 0,6 vezes 500. No fim das contas, quanto que dá isso aí? 16.668 calorias. Então, se eu der 16.668 calorias, eu faço que esse corpo com esse material e essa massa saia de 100 graus Fahrenheit para 200 graus Fahrenheit. Essa é a interpretação que a gente tem que ter nesse caso aqui. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é o calor sensível e como que se calcula ele. Bem simples, tá bom? Então, faça as atividades que foram enviadas para vocês. Tá bem tranquilo, tá em cima disso que eu trabalhei aqui, tá? Então, um grande abraço, bons estudos. Aguardo a tarefa de vocês, tá? Estou à disposição. Fiquem com Deus.